tem uma pessoa aqui esperando para entrar na live aqui, eu vou adicionar ela aqui já. João Paulo Viana. Seja bem-vindo, João Paulo. Seja bem-vindo aqui ao canal Somos Gigantes. Estou adicionando o João Paulo aqui, Glauber, porque ele foi uma das pessoas que assinou ali o pedido daquele documento ali que foi feito por conta do pedido de impeachment. Então, só te cortando, você me desculpa. Mas só não, que é isso. Uma presença importante. Aí eu acho que agora vai enriquecer bastante aí o debate. Boa. Então, dá boa noite para o João Paulo. Bem-vindo aí, João Paulo. Boa noite, Samuel. Boa noite, Glauber. Tudo bem? Boa noite a todos aí que estamos assistindo. Joia, joia. João Paulo, estava explicando para o pessoal aqui, né, que o Glauber, ele é um grande amigo da área jurídica também, ele deu uma lida no pedido, né, no documento, e ele estava colocando aqui as opiniões dele sobre o que ele achou, né, do documento ali e tal. Vou pedir ele para complementar a opinião dele, e aí depois você também traz um pouquinho mais do contexto, traz um pouquinho mais daquilo que vocês quiseram trazer ali, destaca os pontos mais importantes. Pode ser? Perfeito, pode ser. Excelente. Então vai lá, Glauber, continua, por favor. Beleza. Então, como eu estava dizendo, né, a peça, para mim, ela é muito bem formulada, ela destaca muito bem os pontos do Estatuto do Cruzeiro, que é um estatuto extremamente defasado, que não condiz hoje com a realidade, né, jurídica do nosso país, que precisa, sim, ser atualizado, ser melhorado. Não da forma como tentaram fazer aí, colocando várias coisas para beneficiar os atuais conselheiros, principalmente ali a alta cúpula, né, inclusive a diretoria atual, mas sem desviar o foco, a peça ela pega instrumentos dentro do estatuto atual para trazer essa possibilidade do impeachment, talvez não com esse nome dentro do estatuto, mas com os elementos, os requisitos que permitem o Conselho Deliberativo avaliar todos os pontos que foram ali elencados, que não são poucos, são muitos, todos muito bem fundamentados, e eu acredito até que eu poderia, já aproveitando aqui a presença do Dr. João Paulo, deixar uma sugestão, não sei se é possível fazer um aditamento, um acréscimo, né? Mas eu acho que talvez caberia ainda incluir ali na peça a quantidade de acordos judiciais que essa diretoria tem feito e reiteradamente descumprido, o que também reforça o argumento deles de gestão temerária. Eu acredito que, juridicamente, pelo estatuto, é um dever do presidente do Conselho Deliberativo aceitar essa peça. Eu acho que não há margem, na minha opinião, para ele rejeitar essa peça ou não apreciar essa peça. Para mim, ele tem um dever na função dele de acolher a peça e colocar ela em debate e posterior votação, sob pena também de incorrer em crime de responsabilidade. Crime não, porque não estamos num âmbito aí penal, mas incorrer também num desvio nas penas do próprio estatuto, né? Nas penas do estatuto, exatamente, mas cabendo a ele também ser responsabilizado em caso de uma conduta omissiva, ou seja, dele deixar de agir perante uma imposição do estatuto de que ele tem que agir, entendeu? Então, eu acredito que a peça está muito bem escrita, vem em bom tempo, porque eu acredito que do jeito que estamos caminhando, quanto antes, né, a gente precisa agir o quanto antes. Eu, inclusive, na última participação, há mais ou menos um mês atrás, eu sou um defensor da intervenção judicial no Cruzeiro, mas é um método muito traumático e demorado. Talvez esse seja um método aí que venha a surtir um efeito num prazo mais curto. Então, eu acredito que talvez possamos ter algum resultado positivo dessa atitude do grupo aí. Apenas para fazer um adendo em tudo que você disse, Glauber, essa peça, primeiro, ela foi escrita, né, por 4 mãos, né? Dr. Fábio Stockler, Dr. Felipe Valadares, eu e o Dr. Marcos. Então, já há quase uma semana que nós estamos debruçados em cima dos documentos que nós conseguimos, em cima de informações, em cima, inclusive, de reportagens, análise do estatuto, regimento interno, de toda a documentação que nós
tivemos acesso ao longo desses dias, e informar também que nós estamos, né, peticionando e entregando esse pedido em nome da Sociedade Democrática Cruzeirense, em nome da SDC. Então, assim, o primeiro ponto que nós tentamos abordar ali e deixar claro para que todos possam ter a noção da gravidade que nós estamos vivendo hoje, o principal no que diz respeito à questão da administração absolutamente temerária por parte do atual presidente. Então, isso você consegue, através da peça, visualizar em diversos aspectos, diversos pontos, né? Nós podemos citar aí a questão da mudança da sede administrativa aqui do Barro Preto para o WeWork, que no início era passado para todos, que geraria uma economia de 2 milhões ao ano para o clube, mas, na verdade, nós acumulamos aí duas despesas. A despesa do WeWork, que até então é uma incógnita, que ninguém sabe qual é o valor pago efetivamente para a utilização daquele espaço, e também as despesas que nós temos aqui do prédio, que ainda não está totalmente desativado. Nós temos despesas de IPTU, nós temos ali despesas de funcionários que ainda atuam e trabalham ali naquele prédio, de segurança, de água, de luz. Então, o que acontece? Ao invés de você enxugar uma despesa, você trouxe mais uma despesa para o clube, né, que é transferir a sede administrativa para o WeWork. Alguns dos influencers, agora eu não me lembro bem, em uma entrevista que o presidente concedeu para um dos canais, até fez um questionamento da possibilidade do Cruzeiro utilizar de 2 andares do prédio, que hoje são 8 andares, né? Aquele prédio administrativo hoje ele possui 8 andares, do clube utilizar 2 andares para a área administrativa e fazer a alocação dos demais. Você, além de reduzir o espaço, reduzir a sua despesa com aquele espaço, com aquele prédio, né, na totalidade, você acabaria gerando uma receita também, com a alocação dos demais espaços, até mesmo uma forma de WeWork, né, da forma de cowork, como o Cruzeiro hoje está no WeWork. Além disso, nós citamos também uma série de outros pontos que nós achamos que, além de ser uma atitude absolutamente temerária, ela mancha a imagem do clube. Então, vamos partir para o ponto de alegação da contratação do Marcos Pestana, do Pastana, do Pastana, presidente, diretor de futebol. O Pastana, hoje, ele tem um processo em São Paulo, da época da gestão do Grêmio Barueri, que ele é investigado pelo Ministério Público por improbidade administrativa, da utilização de dinheiro municipal, dinheiro público do município de Barueri, para arcar com despesas do futebol. Então, quando há a contratação do Pastana, por mais que lá na frente, se numa eventualidade de absolvição do Pastana, nesse atual momento, não seria o ideal trazer um diretor de futebol que responde por algumas processos dessa natureza administrativa e até mesmo criminal, em razão da gestão do Clube Grêmio Barueri, né? Diversas outras situações que nós elencamos ali, né, como as questões dos áudios vazados, né, uma atitude absolutamente incompatível com o cargo de presidente do clube do tamanho do Cruzeiro Esporte Clube. Então, uma série de situações que elas devem ser analisadas pelo Conselho, sim, muito embora, importante a gente deixar isso claro, que no nosso atual estatuto não traz nenhuma possibilidade direta, né, de retirada do presidente ou de buscar o impedimento do presidente. Isso é uma questão absolutamente política e hoje está na mão do Conselho deliberar referente a tudo aquilo que nós apresentamos. Se eles entendem ou não que a atual gestão ela comete essa prática da gestão temerária que pode lesar ainda mais o clube, da forma como o clube está hoje em dia, se a atual gestão ela não tem condição de reerguer, cabe a análise do próprio Conselho. Nós sabemos que isso é uma análise política, isso não é uma análise que depende do torcedor, não é uma análise que depende da imprensa, é uma análise que depende até mesmo dos associados atualmente. Ela é uma análise que hoje ele está na mão do Conselho, e o Conselho ele tem que, né, colocar em debate esse nosso pedido. Mas, assim, eu poderia ficar aqui ao longo da noite, né, expondo os fatos que nós ali colocamos, né? Muitos deles ali nós entendemos extremamente relevantes. Outro ponto que nós entendemos como muito relevante é a questão
da própria destinação dos recursos das sedes sociais. Né? Nós temos hoje tanto a sede campestre quanto o Parque Esportivo do Barro Preto, que no regulamento geral do clube, no artigo, salvo engano, 28, ele fala que que os diretores dos clubes sociais, tanto seja o Barro Preto quanto a sede campestre, eles têm a responsabilidade de administrar tanto as receitas quanto as despesas dos clubes, e além de gerir os recursos humanos do clube. Então, ou seja, os diretores são responsáveis pela, né, aspas, contabilidade do que entra com a contribuição do sócio, com a mensalidade ou novas adesões, e com o que sai, ou seja, com as receitas, com as despesas que o clube tem ao longo do mês, ou seja, a manutenção, a jardinagem, a limpeza de piscinas, o aquecimento das piscinas e tudo mais. Então, o que isso tem acontecido? Toda a contribuição, todo o pagamento que o sócio faz hoje para o clube social, o seu boleto de sócio do clube social, ele cai em um caixa único. Tá? E isso não é repassado para os clubes sociais. Então, hoje nós vemos funcionários do clube social com salário de R$ 1.300 sem receber há uma série de meses, dependendo de ajuda de influencers, de próprios dos associados, dependendo de ajuda na própria toca, né, que aí já parte para uma outra situação, dependendo de ajuda de jogadores. Então, isso é uma coisa que é inadmissível. O clube, em um modo geral, ele tem que conseguir gerir e tem que conseguir arcar com as suas despesas, independente do custo que for. Cabe ao presidente enxugar essas despesas, trabalhar com aquilo que, de fato, é necessário para que o clube consiga caminhar, para que o clube consiga andar, seja tanto na esfera desportiva, seja tanto na esfera social. Então, isso é uma responsabilidade que nós entendemos e que não está sendo feita da forma correta por parte do presidente. E isso é um ponto que nós entendemos que fere tanto o estatuto, o regimento e o regulamento interno do clube. Então, cabe, né, o próprio conselho fazer a análise disso. Está cumprindo com o regimento? Está cumprindo com o regulamento? Está cumprindo com o estatuto do clube? No nosso entendimento, o entendimento da SDC, não está. Né? O JP, e é importante ressaltar que não são uma ou duas ou três alegações de improbidade, né? Pelo que eu vi aqui, né, a gente tem mais de 10. Quantos no total aqui foram? Deixa eu ver aqui. Samuca, a ligação, ela cortou um pouco. Você poderia repetir, por gentileza? Não, só estou falando que não são uma, nem duas, nem três itens ali elencados de improbidade, né, ou de gestão temerária. E eu contei aqui, já tem mais de 10, né, entre transfer ban, demissão mal esclarecida do Felipe Conceição, contratação do Pastano investigado por problema lá com dinheiro, né, público para clube de futebol e tudo mais. Então, realmente são muitos pontos importantes e que, se existe o mínimo de respeito pelo Estatuto do Cruzeiro, que em muitos momentos não foi respeitado, né, ao longo desses últimos anos, que o presidente do Conselho deveria acatar e levar para uma análise e levar para uma possível votação. JP, a minha dúvida agora, minha pergunta, e aí eu queria a sua percepção, e aí eu queria ouvir um pouquinho do Glauber também. A gente sabe que existe, como você mesmo disse, a parte política disso, né? Quando se propõe uma CPI para o presidente da Câmara, para o presidente do Senado, ele coloca para votar se ele quiser. Assim como, no caso do Cruzeiro, o presidente do Conselho coloca se ele quiser, de acordo com, né, aquilo que ele entende que faz sentido ou não. Existe já alguma sinalização do Najib de aceitar, de acatar esse pedido que foi protocolado e de, quem sabe, colocar isso para votar, ou ainda não? Ainda é algo que a gente não tem conhecimento? Ô Samuel, em conversa, pelo menos, né, que o Fábio me disse, me repassou isso ao longo dos nossos trabalhos, existe sim uma sinalização de que leve esse documento para uma análise, porque, na verdade, isso segue um processo, ele segue um rito, né? Então, nós temos que, primeiro, fazer o protocolo do nosso pedido. Esse pedido ele vai sofrer uma análise jurídica, primeiro, do clube, para depois o presidente do conselho chamar a mesa diretora e, consequentemente, levar isso aos conselheiros. Existe, sim, pelo menos,
ao que o Fábio me passou, o Fábio Stockler, que há uma sinalização de que o nosso pedido será encaminhado para essa primeira análise, que é essa análise jurídica do clube, e, posteriormente, colocado isso para que o Conselho possa avaliar. Isso, assim, né, nós não podemos garantir que isso vá, de fato, acontecer, porque nós sabemos como funciona a política de um clube. Então, vai muito de questões de interesses individuais aí, podemos citar interesses de quem, quais interesses seriam esses, mas um pedido dessa natureza, acredito eu, ser inédito no Brasil. Eu acho que nós não temos em nenhum clube do futebol brasileiro que tenha, por parte de uma associação absolutamente independente, sem qualquer viés político, que tenha solicitado um impedimento ou um afastamento do presidente do clube. A não ser no Bahia, mas que a questão lá foi totalmente diferente, né? Lá houve uma intervenção judicial. Não é o nosso caso. O nosso caso aqui, nós estamos trabalhando absolutamente de forma administrativa, passando para a análise e o crivo do nosso conselho, e aí o conselho que vai, né, decidir a respeito do afastamento, do impedimento ou não do presidente. Então, hoje, o que nós temos de informação, o que nós temos de relevante para poder passar, é que há, sim, essa conversa preliminar de que esse nosso pedido protocolizado hoje será encaminhado para análise do jurídico e, posteriormente, colocado isso em discussão junto aos demais conselheiros. Boa, excelente. Ô, Glauber, você tem alguma pergunta para fazer para o JP aí? Alguma coisa que você queira saber melhor? Sim, eu queria entender um pouco mais essa parte inicial e aí aproveitando também para explicar melhor para o pessoal que está nos acompanhando. Doutor João Paulo, quando eu coloquei, né, me manifestei agora há pouco, dizendo que para mim é um dever da função do presidente do Conselho Deliberativo apreciar essa peça, é justamente essa análise inicial, de levar para provavelmente um jurídico, apreciar, ver se ela tem os requisitos, se encontra respaldo dentro do estatuto, e aí ele vai fazer uma análise política, não técnica, justamente para dizer que vamos instaurar esse procedimento, ou não vamos instaurar esse procedimento, e isso tem que ser feito de forma fundamentada. Para quem acompanhou um pouco aí os processos de impeachment, especialmente esse mais recente que nós passamos no nosso país, dá para fazer um paralelo legal, que era a função do presidente da Câmara dos Deputados receber o pedido, assim como esse atual também tem recebido pedidos, e ele faz uma análise técnica no primeiro momento, e mesmo que a análise técnica dê o ok, ele não tem a obrigação de acolher o pedido para esse trâmite. Esse acolhimento para o trâmite é uma decisão política. Exatamente. Então, a primeira pergunta o senhor confirma que é exatamente assim também no nosso estatuto? Exatamente, porque o nosso estatuto não há previsão para esse tipo de procedimento. Ele apenas leva ou traz um quórum, né, de aprovação, né, para casos de afastamento, mas não traz nenhum tipo de possibilidade. Em que hipótese? Em quais hipóteses o presidente ele pode cometer algum tipo de infração que possa gerar uma discussão por parte do Conselho que possa culminar com o seu afastamento? Isso não tem. Se você pega o nosso estatuto e lê ele na íntegra, já inicia pelo parágrafo 1º do artigo 1º, que ele traz que nenhum associado, isso inclui inclusive o próprio presidente, é responsável ou corresponsável por qualquer dívida da própria associação esportiva, pelo próprio Cruzeiro. Então, ou seja, nem diretamente, nem indiretamente, né? Ele não tem responsabilidade. Então, ou seja, aquela história do presidente que assina o cheque e dispara e depois não paga, ele não vai responder por isso. Ele não prevê uma punição para isso. Nós estamos vendo que hoje o que nós estamos passando, todas as situações de transfer ban, elas vêm, a grande maioria, da época da gestão do Dr. Gilvan. Então, que tipo de punição ou penalidade, ou em que momento ele respondeu por isso? Por esse dano causado ao próprio Cruzeiro Esporte Clube? Em momento nenhum, porque não há previsão.
Não existe essa previsão. Tá? A não ser aquelas previsões estatutárias que o conselheiro ele não pode ser remunerado pelo clube. Ele já traz uma previsão. O conselheiro ele não pode ser remunerado. Caso ele seja remunerado, pode culminar, inclusive, com o seu afastamento ou a sua expulsão do cargo de conselho. Então, mas diretamente para essa questão de procurar o afastamento e impedimento do presidente, o nosso estatuto, infelizmente, ele não traz previsão nenhuma para isso. Isso é uma análise muito mais, igual nós colocamos, política, né, do que uma análise pautada direto no que o nosso estatuto prevê. Tá? Hoje não há essa previsão. Né? Inclusive, é uma das pautas, né, sugeridas, inclusive, para alteração estatutária, que o presidente ele possa ter algum tipo de punição caso traga algum tipo de lesão praticamente irreparável para o clube. O que o Cruzeiro vem enfrentando hoje em dia, o que ele vem apresentando hoje em dia, e inclusive o que ele está passando hoje em dia, são por atos absolutamente lesivos, né, provocados por presidentes de gestões anteriores, e que hoje tem o respaldo, inclusive, digamos assim, a concordância, entre aspas, porque não tomaram nenhum tipo de previdência, é a atual gestão. Então, quando você questiona ou leva esse ponto para o presidente de por que não fazer uma análise das contas do Dr. Gilvan, ele é categórico em dizer que ele sabe onde o Gilvan errou, que não tem que fazer uma análise das contas do Dr. Gilvan porque sabe onde o Dr. Gilvan errou. Então, há a necessidade urgente de se alterar, inclusive, esse ponto do estatuto, trazendo penalidades para aqueles presidentes ou aqueles diretores que, porventura, lesaram diretamente o clube e trouxeram o clube para a esfera que atualmente está. E não simplesmente uma análise de viés político, porque do jeito que nós temos o nosso estatuto hoje, se simplesmente a nossa peça hoje passa pelo jurídico, o jurídico ele deu um aval positivo. Se o presidente do conselho simplesmente quiser pegar nossa peça e arquivar, não vai dar andamento no processo. Né? Uhum. Então, isso de fato, não existe essa previsão para que o presidente possa responder, pelo menos pelo próprio estatuto, diretamente alguma hipótese de punição ou que possa culminar no seu impedimento de forma expressa no estatuto não tem. Certo. E uma segunda questão, e complementando com um comentário. Caso o presidente do Conselho Deliberativo receba o aval jurídico para a peça, sem uma análise de mérito, mas só essa peça está ok, ela pode prosseguir caso seja do interesse da presidência do Conselho, e ele rejeitar, ele proferir uma decisão negatória, existe algum recurso dentro do Estatuto do Cruzeiro para recorrer dessa decisão? E aí, complementando com um comentário, que eu acredito que essa situação de ingresso com esse pedido de afastamento e colocando todos os elementos que foram levantados, na minha opinião, há fundamento sim para, se for necessário, eu tomara que não, porque é um caminho muito longo e duro, como eu já tinha comentado, mas eu acredito que há elementos robustos o suficiente para levar isso para uma intervenção judicial. Não, elementos nós temos diversos para arguir, mas respondendo a sua primeira pergunta, nós não temos, pelo menos o estatuto não traz uma possibilidade de recorrer de uma eventual negativa, tá? Então, isso, um primeiro ponto a ser esclarecido, não possui. Tá? Então, isso nós temos que trabalhar dessa forma administrativa. Obviamente que outros pedidos podem surgir, caso novos fatos apareçam, não há uma limitação, isso não quer dizer que houve a negativa desse primeiro pedido, nós temos que encerrar por aí. Não. Existem outras possibilidades, né, de apresentar novos pedidos, inclusive, para o presidente do conselho, ou com novos fatos, caso ele entenda, né, que não há motivo, não há razão para o atual pedido, muito provavelmente nós receberemos uma negativa, acredito eu, minimamente fundamentada do porquê que não
acolheu o nosso pedido inicial. É o que se espera, mas não tenha muitas esperanças com esse conselho, não. Mas é o mínimo que se espera. É o mínimo. Caso não seja acolhido, nós temos a possibilidade, caso surjam novos fatos, de apresentar novos fatos, né? Ou daqui 2 meses, 3 meses, ou daqui uma semana, 2, 3. Isso a gente não pode prever. Né? Uma coisa que é fato e que nós temos que tratar de uma forma urgente, que a situação do Cruzeiro hoje ela é absolutamente catastrófica, tá? Parece que não tem comando algum, não tem gestão, não possui uma gestão que traga uma segurança, que traga novos investidores, que possa fazer com que o Cruzeiro saia da lama, que o Cruzeiro saia do buraco. Eu ouvi um comentário de um torcedor, inclusive amigo nosso aqui, que frequenta aqui de vez em quando a nossa pelada, aqui brincando, falando que numa conversa que ele teve com outro torcedor, falou que ele sonhou que caiu no fundo do poço, e quando ele caiu no fundo do poço, que ele pensou, agora eu cheguei no fundo, o Cruzeiro não tem mais para onde afundar. Ele depara com o Sérgio com uma pá cavando o buraco ainda mais. Então, o que acontece? O sentimento que nós temos é exatamente esse, de que nós não chegamos no fundo do poço ainda, que muita coisa ruim pode acontecer caso não seja acolhido esse nosso pedido. Paralelamente a isso, nós temos trabalhado de forma pesada junto à SDC, de forma a buscar, tentar alavancar o máximo possível de associados para fazer um trabalho absolutamente positivo em prol do Cruzeiro, que seria ajudar em questões administrativas, em uma eventual busca de recursos para sanar com algumas dívidas do clube e, consequentemente, subrogar essas dívidas do clube em prol da SDC. Então, hoje, a gente está fazendo um trabalho em 2 frentes. Essa frente, né, desse primeiro pedido, do impedimento do presidente, por meio do Conselho Deliberativo do clube, e também por meio da SDC, onde a gente tem feito um trabalho árduo, cada dia mais, buscando uma solução que a gente, sinceramente, eu posso dizer para vocês, né, no estado que se encontra, eu não vejo uma solução para o clube. É o que a maioria está começando a chegar à conclusão mesmo, infelizmente. Boa. É isso aí, galera. Coloquei aqui na tela para vocês aqui uma parte, obviamente não vai dar para a gente conseguir colocar aqui, né, todo o pedido, né, é um texto longo, são 52 páginas muito bem fundamentadas, né, de argumentos, né, para poder mostrar o quanto a gestão do Sérgio tem sido uma gestão temerária mesmo, né, diante do Cruzeiro. Mas vocês que quiserem, né, a gente tem o documento, quem quiser aí conhecer também, acho que vai rodar nos grupos de WhatsApp aí dos torcedores do Cruzeiro e tudo mais, mas trazendo, né, e pontuando coisas que a gente entende que realmente foram muito ruins aí ao longo de toda a gestão do presidente Sérgio Santos Rodrigues. Então, só para esclarecer o pessoal aqui, entender, né, e bater uma situação para ficar muito claro para o pessoal. Pessoal, foi protocolado esse pedido hoje lá, né, no Cruzeiro. Foram 3 pessoas que são associadas do clube social, né, ou seja, tem parte com o Cruzeiro, não são simplesmente torcedores. É óbvio que o torcedor normal, né, que não é vinculado ao clube, tem seu valor, tem a sua voz e tem sua importância, mas para efeito jurídico, para efeito estatutário, é necessário que sejam pessoas que tenham um vínculo com o Cruzeiro, e esse vínculo é estabelecido através da associação ali ao clube social. E aí o que acontece? Esse pedido ele foi entregue, né, ao presidente do Conselho Deliberativo, e ele vai fazer uma análise desse pedido, ver se faz sentido esse pedido, e se fizer sentido, ele vai decidir, e aí ele, por ele mesmo, vai decidir se faz sentido ele entregar esse pedido, né, levar esse pedido para o Conselho Deliberativo do Cruzeiro para fazer uma votação em relação, né, ao que foi pedido ali, que no caso é o impeachment do presidente Sérgio Santos Rodrigues. Aí eu acho que uma dúvida, João Paulo, e aí o Glauber, se quiser comentar também, uma dúvida que todos vão ter. Caso esse pedido seja aceito, caso esse conselho vote e
aprove, né, o impeachment do presidente Sérgio Santos Rodrigues, o que eu acho muito difícil, porque eu acho que o Sérgio não foi eleito sem os votos daqueles que estão no Conselho hoje, então vai depender muito de como o Conselho hoje enxerga o Sérgio, enxerga a gestão do Sérgio. Mas caso o Sérgio seja realmente impeachmentado, se existe esse termo, alguém tem que assumir. Quais são as perspectivas de vocês para quem vai assumir no lugar do Sérgio? Pelo estatuto, seria o vice-presidente, mas eu não sei se aqui a peça pede o impeachment dele ou da diretoria como um todo. Então, eu queria entender, entraria o vice-presidente, no caso o senhor Lidson Post, ou sairiam todos e aí o próprio Najib assumiria como presidente e depois convocaria novas eleições? Como é que vocês enxergam aí o pós, caso isso seja, caso isso aconteça? Só um comentário. Só um comentário, João Paulo. Antes do Dr. João Paulo responder o desdobramento, só fazendo um acréscimo no seu comentário, eu também não tenho expectativas reais de que eventualmente isso possa acontecer, mas o importante é dar um primeiro passo, como foi feito com essa peça, e o pedido, né, que está sendo denominado de impeachment, apesar de não ter esse nome dentro do estatuto, mas se assemelha a isso, ele é um processo muito de vida própria. Então, assim, a gente não sabe, né, ainda mais com tanto de notícia, a gente brinca nos nossos grupos, assim, de WhatsApp, acredito que todos, que o Cruzeiro não tem uma semana de paz. Toda semana, pelo menos um evento negativo acontece. E isso não é no último mês, isso é há mais de um ano. Não tem uma semana de paz no Cruzeiro. Então, a gente não sabe, né, o que tem acontecendo nos bastidores, o que foi feito ou deixou de ser feito, o que pode surgir amanhã. O Cruzeiro, ultimamente, você pode esperar qualquer coisa. Então, uma vez protocolado, pode ser que surjam fatos novos que desdobrem num aceite desse pedido para um processamento. E aí, meu amigo, o importante é ele ser aceito. Uma vez que ele for aceito, ele cria vida própria e aí ele vem numa bola de neve, entendeu? Todos os impeachments que aconteceram no cenário político brasileiro foi assim, e esse também seria, acredito que, da mesma forma. Então, o primeiro ponto importante é ter uma peça bem escrita, como essa foi, fundamentando muito bem com base nos elementos do estatuto que o estatuto tem hoje, e com os fatos que são notórios para qualquer torcedor, né, que estão muito bem esclarecidos ali, e esperar um fato novo, um milagre, alguma coisa para que isso possa desdobrar. Se desdobrar, aí a gente pode ver uma luz lá na frente. Aí passa agora para o Dr. João Paulo. Samuel, dentro da sua pergunta, para te responder, em tese, né, o pedido de afastamento apenas do presidente, tá? Não do seu vice, incluindo a diretoria por completo. Então, assumiria, por uma questão lógica, o vice-presidente, Dr. Lidson. Mas, pelo que nós temos de informação, né, até repassado até pelo próprio Fábio, que se ocorresse esse tipo de afastamento do presidente, ele se afastaria também. Tá? Então, nesse caso, caberia ao presidente do Conselho assumir para convocar eleições em até 30 dias, novas eleições para um mandato tampão em até 30 dias. Tá? Então, essa é a análise de que prevê, né, o nosso estatuto, pelo menos, do que diz respeito a esse ponto. Boa, interessante saber. Uma dúvida que eu tenho, o JP, que até o Glauber te perguntou, mas é porque me incorreu aqui algo muito lá no fundo, que de alguma maneira o Estatuto do Cruzeiro não tem uma certa relação com alguma coisa relacionada às leis, então, de alguma forma, se a gente levasse para a justiça comum e eles fizessem uma apuração daquilo que está sendo apresentado e da de repente, negação do presidente do Conselho, a justiça não poderia, de certa forma, apreciar isso e ajudar de alguma forma com alguma intervenção? Porque, se eu não me recordo, se eu não me lembro bem, eu acho que até já conversei com o Glauber sobre isso, em relação à questão do problema do Conselho atual do Cruzeiro, né?
A gente sabe que é um conselho que foi instituído de uma forma errada, por assim dizer, né? O Glauber sabe explicar melhor sobre isso, mas que tinha uma certa ligação ali que a justiça poderia, de alguma forma, ajudar nesse sentido. Vocês desculpem assim, estar falando algo tão vago, se o Glauber puder me complementar ou me ajudar. Você sabe do que eu estou falando, Glauber? Sim, sim. O que ele está comentando, doutor João Paulo, é com relação aos processos existentes hoje, com relação ao Conselho Deliberativo, que remontam aí da época ainda do doutor Gilvan, onde, em tese, e eu vou repetir aqui, né, já que tem muitas pessoas assistindo, em tese, as últimas 2 eleições para o Conselho Deliberativo, elas teriam vícios graves de formação e isso anularia completamente a eleição dos últimos 2 conselhos deliberativos, dos últimos 2 conselhos do Cruzeiro, aquelas eleições das chapas, né? Aqueles problemas de chapas que foi amplamente divulgado. Mas como inclusive, isso é uma discussão... Glauber, só um parênteses, inclusive com duplicidade de inscrições numa chapa. Exatamente esse mas caso. Mas essa questão, ela se encontra judicializada, né? Ela já está judicializada já há algum tempo. Ela ainda não houve um julgamento de mérito desse processo. Né? Agora, no que diz respeito até o que o Samuel ele colocou, de uma questão de uma possível intervenção, ou uma discussão judicial para a salvação do Cruzeiro, isso já foi ventilado diversas vezes por outros juristas, por outros advogados, que entendem que nesse atual momento, pela forma que nós temos que passar, inclusive por ser uma associação, que ela tem todo o seu corpo diretivo, ela possui um presidente, ela possui um conselho, ela possui presidente de conselho, ela deve ser discutida as questões da gestão dessa administrativa, dessa associação internamente, por meio dos seus órgãos regulatórios, né? Então, isso já foi ventilado e já em algumas discussões, alguns debates, chegaram à conclusão que não seria muito viável esse pedido judicialmente, até porque não teria um respaldo forte para conseguir esse afastamento, essa intervenção por meio da justiça, como aconteceu no Bahia, por diversas outras questões. Então, isso já foi, sim, discutido, já foi ventilado e entenderam que não seria algo viável nesse momento. Pelo menos agora, em tese, deveria se discutir primeiramente essa questão junto ao Conselho, que é o primeiro passo que foi dado. O que costumam comentar, né, e aí vai também um entendimento pessoal, é a questão não só desses vícios, né, na formação do conselho, mas também levar à justiça uma questão dos descumprimentos estatutários do Cruzeiro, porque se você tem um estatuto, apesar de todos os defeitos e limitações que ele possui, e os próprios conselheiros descumprem esse estatuto, aí a forma seria extravasar isso para, através de um interventor, a justiça fazer cumprir o estatuto. Mas aí é óbvio, há discussões, né, pró, contra, se é cabível, se não é, se a justiça de fato demandaria isso, que aí desdobraria aqui para mais uma live só disso, né? Mas o argumento da intervenção seria basicamente desses descumprimentos do estatuto, primeiro pela cúpula e desdobrando para o conselho que descumprem em não fazer cumprir o estatuto. Mas, Glauber, se você pega para analisar o nosso estatuto, ele é todo formado, ele é todo montado exatamente para não deixar brecha para arguir essa questão de descumprimento. Deixar muito nebuloso ali. Então, ele é muito aberto, ele é muito amplo, ele traz para você uma série de possibilidades, ao mesmo tempo ele veda essa série de possibilidades. Então, assim, chega a ser bizarro quando você vai ler, sem trazer qualquer tipo de responsabilidade. Agora, se você pega o regulamento interno ou o regimento dos clubes sociais, né? Se um sócio do clube ele danifica uma mesma cadeira, ele é responsável. Aí, voltou. Então, volto ao que eu estava dizendo. Se você faz uma análise, né, do estatuto do clube social, né?
Se você danifica uma cadeira, uma mesa, ou alguma mobília, ou algum patrimônio do clube, o associado ele é obrigado a ressarcir. Então, por que o presidente, quando ele traz um prejuízo de tamanha proporção para o clube, ele não é responsabilizado pelo aquele ato que ele cometeu? Então, assim, é um pouco desproporcional essa análise, entende? Então, assim, você está sendo generoso. Então, eu como sócio, se eu vou ao clube, eu quebro uma mesa ou danifico o patrimônio do clube, eu tenho que ressarcir. Agora, eu trazer prejuízos incalculáveis para o clube, eu como presidente, eu não tenho penalidade. Boa. Olha só, ô João Paulo, uma pergunta que eu queria fazer aqui também, em relação a tudo isso, assim. A gente sabe que o problema do Cruzeiro não é só o Sérgio, né? O Sérgio é um dos problemas. Eu acho que talvez o grande problema do Cruzeiro, e muitas pessoas sabem disso, e muita gente pontua, e muita gente tem medo, a gente sabe que é muito dos conselheiros que estão lá. A Sociedade Democrática Cruzeirense e as pessoas envolvidas, os cruzeirenses próximos, né? Além do movimento que você mesmo já citou, né, da torcida entrar para dentro do clube, se tornar sócio do Clube Social do Cruzeiro, existe algo que seja pensando também em relação a, não sei, a retirada desse conselho, ou a troca desse conselho, ou fazer com que essas pessoas que estão compondo o Conselho do Cruzeiro também saiam, porque claro, né, é óbvio que as coisas não acontecem todas de uma vez, e às vezes é necessário se instaurar o caos e a bagunça para poder mexer com alguma coisa numa estrutura que é muito amarrada. Então, tirar o Sérgio causa uma instabilidade grande, que pode, de repente, ajudar também, né, em outras implicações aí para tentar salvar o Cruzeiro. Mas nos preocupa também o fato de repente, o Najib se tornar o presidente ali durante um tempo para poder convocar uma nova eleição e talvez até quem vai entrar depois. Então, acho que é importante também a gente depois pensar em ações em relação ao Conselho. Você já tem, né, vocês já pensaram em alguma coisa em relação a isso? E o que você tem para propor, de repente, para o torcedor, né, para o torcedor, de repente, ajudar nesse trabalho aí, que é de torcedor para torcedor também? Ô Samuel, o que nós temos hoje, né, de estudo com relação a isso, a forma mais viável de hoje se colocar um conselho limpo dentro do clube, um conselho, digamos, puro sangue dentro do clube, é o próprio torcedor. Para isso, ele precisa se associar aos clubes sociais do Cruzeiro, para que depois de um ano de sócio ele tenha direito à voto e depois de 2 anos ele poder ser votado. Então, essa é a principal ideia, né? Esse é o principal ponto que, inclusive, é bastante trabalhado pela SDC também, um projeto que iniciou com o Pablito lá atrás, que hoje ainda segue o seu caminho por meio de ajuda, auxílio do Fábio Stockler, outros associados, muita gente tentando colocar novos torcedores para dentro do clube, para que numa futura eleição possa se montar uma chapa, digamos assim, pelo menos no conselho efetivo, puro sangue de torcedor, que aí sim ele vai ter direito a voto, aí sim ele vai conseguir movimentar a política do clube. Enquanto nós tivermos o conselho na mão dos que sempre comandaram o clube, nós não vamos ter mudanças. Tá? Isso não vai haver mudança estatutária, isso não vai haver mudança na forma de gestão, não vai ocorrer esse tipo de mudança. A principal mudança para que isso ocorra, inclusive a mudança estatutária, atualmente nós necessitamos da maior quantidade possível de torcedores associados aos clubes sociais. Uma coisa que o Fábio sempre defendeu e que agora nós defendemos com cada vez mais é o seguinte: se você não tem condições de ser sócio do futebol e sócio do clube social, se você puder optar entre um ou outro, seja sócio do clube social. Lá você terá direito a voto, lá você vai poder votar, lá você vai poder compor com uma chapa de conselheiros de fato puro sangue, de torcedores, de arquibancada, como todos nós aqui somos, que somos absolutamente loucos pelo Cruzeiro, que nós não queremos ver o Cruzeiro na situação que está, queremos ver o Cruzeiro da forma como está, não queremos ver o Cruzeiro ir para a ruína como está indo.
Então, o que nós precisamos é de trazer torcedor para ser associado do clube, torcedor para dentro do clube. Esse, sim, é capaz de mudar o rumo do clube. Esse consegue, sendo, né, conselheiro, ter poder de voto, ter poder de decisão, né? Então, a única forma que hoje eu vejo de a gente conseguir mudar esse tal cenário, Samuel, é dessa forma. Tendo aqui torcedores dentro do clube, para que com a próxima eleição, salvo engano pelas contas, quem se associar até outubro, na próxima eleição, ele pode votar e pode ser votado. Tá? É o que nós buscamos. Então, hoje, tudo que nós precisamos, que nós buscamos hoje, tanto com a SDC como associados e torcedores fanáticos pelo clube, é trazer torcedores para dentro do Cruzeiro, para serem associados do Cruzeiro Esporte Clube. Boa. Excelente. Galera, ó, nós estamos com mais de 300 pessoas assistindo a live e é muito importante, né, a gente informar, a gente compartilhar o conhecimento, afinal de contas, durante muitos anos, essa parte política, essa parte de articulação interna dentro do Cruzeiro, ela foi muito restrita a quem sempre esteve ali presente nos clubes sociais, né? A quem participou das confrarias e tudo. E a gente sabe muito bem que tudo isso que o Cruzeiro vive hoje foi por, infelizmente, os torcedores não terem acesso a esse tipo de situação, esse tipo de conversa, a esse tipo de politização, por assim dizer. Então, nós aqui do Somos Gigantes, assim como vários outros canais também, né, e outras mídias relacionadas ao Cruzeiro, tem tentado disseminar a importância que é do torcedor se envolver politicamente no Cruzeiro, para não deixar, ou para pelo menos fiscalizar, ficar em cima das ações que acontecem pelas pessoas que têm autoridade ou que ocupam cargos ali de decisão dentro do Cruzeiro. Então, nós estamos aqui justamente para falar para vocês o que a gente entende e o que a gente vê como saída, porque aqui eu não sou pago por ninguém, ninguém me banca, eu não sou mandado de ninguém, eu não sou oposição ao Sérgio Santos Rodrigues pura e simplesmente por ser oposição e por não gostar dele, eu sou do lado do Cruzeiro. E se o Sérgio está prejudicando e está fazendo mal para o Cruzeiro, eu vou criticar, eu vou apontar, e a gente vai fazer o que for possível para que o que estiver sendo feito de errado em relação a ele com o Cruzeiro, nós vamos bater. Assim como as coisas que forem boas, a gente também vai elogiar. Agora, é importante que vocês, que nós, torcedores, que somos de arquibancada e nunca nos envolvemos nisso, saibamos o quanto nós temos que nos envolver para poder, de repente, não deixar acontecer o que aconteceu com o Cruzeiro nos últimos anos. Não sei se vocês vão se recordar, mas nos processos que o Bahia viveu, né, as situações difíceis lá do Bahia, de tirada do presidente, de processo de intervenção judicial e tudo, o Bahia levou mais de 80 mil pessoas às ruas para poder lutar e para fazer pressão popular. E eu imagino que, né, diante da insatisfação da torcida do Cruzeiro, com o pedido de impeachment do presidente Sérgio Santos Rodrigues protocolado, a pressão popular ela tem um peso, ela tem uma importância muito grande. Então, se de alguma forma houverem protestos e houverem endosso, né, das torcidas aí para poder que o Najib bote esse negócio para rodar, bote esse negócio para ser votado, que a torcida também faça o seu papel, cumpra o seu papel e coloque ali a sua opinião, né, a sua força, porque a força do torcedor ela é gigantesca. E o que o João Paulo, o doutor João Paulo trouxe com muita clareza para nós aqui, para todos que saibam isso, em 2023, no final de 2023, vai haver uma nova eleição para presidente e para o Conselho do Cruzeiro. Hoje o Conselho do Cruzeiro é composto por 220 conselheiros efetivos e 110 suplentes, não é isso, JP? Exato. Exatamente. E são 200, agora não faz memória, mas 280 natos que, salvo engano, possuem 220. Tem uma lacuna aí de algo em torno de 70 ou 60 Exato. Para serem eleitos ainda, né? Exatamente. Então, o que acontece? Desde que eu me entendo por torcedor do Cruzeiro, como que eu viro conselheiro do Cruzeiro? Nessas eleições que vão acontecer no final de 2023, se monta uma chapa de 330 pessoas, 220 conselheiros efetivos e 110 conselheiros suplentes, e os associados do clube, ou seja, os sócios do clube social, né,
votam nessas chapas de conselho, nessas chapas de 330 pessoas. Acontece que até hoje não houveram 2 chapas concorrendo uma com a outra em nenhuma eleição até hoje. Então, o que acontece? Sempre há uma composição de diferentes lados no Cruzeiro, né, de diferentes frentes políticas para formar esse conselho de 330 conselheiros. E aí os associados votam nesses conselheiros, né? O ponto que nós estamos trazendo aqui é que na próxima eleição a gente tem a condição minimamente de ter 2 chapas. E uma chapa desses que já são viciados, que já participam da política do clube, e uma outra chapa de torcedores do Cruzeiro que querem, de alguma forma, tentar fazer mudar isso. E aí, de alguma maneira, participando do dia a dia do clube, se envolvendo no dia a dia ali dos clubes sociais, seja na Campestre ou seja aqui no Barro Preto, mostrar para os associados, que são as pessoas que votam, o quanto seria importante que esse grupo aqui de torcedores que estão entrando agora no clube consiga ganhar essa eleição. É uma tarefa árdua, é uma tarefa difícil, existe a questão né, que a gente sabe que as pessoas que já estão lá dentro e tudo, mas a gente precisa se movimentar e fazer alguma coisa. Quer comentar? Esse é o caminho. Só para pode falar. Deixar um recado para vocês aqui, e informar também para aqueles que ainda não sabem, que não tiveram esse conhecimento, não saibam disso, mas junto dessa nossa petição, além dos 3 associados, né, que assinam, inclusive como advogado, nós temos mais um advogado que assina que está assinando a peça pela SDC, que é o Dr. Felipe Valadares, e nós temos ainda uma lista com mais de 100 associados do clube, tá, que assinaram favoravelmente a esse nosso pedido. Então, hoje nós temos uma lista de mais de 100 associados que está acompanhada junto dessa petição, como nós não tínhamos como colocar o nome de todos ali na peça de ingresso com a qualificação de todo mundo, foi feito um trabalho por parte de uma turma, de uma equipe, que colheram assinaturas de sócios, e essa lista ela está hoje anexada junto a esse pedido. Então, para deixar isso claro para todo mundo, que não só aqueles 3 associados ali que aparecem na peça, que foram os responsáveis, né, por este procedimento, mas sim todos aqueles que assinaram essa lista, que acompanha essa peça inicial. Então, pode deixar para todo mundo essa informação, porque às vezes parece que apenas 3 tomaram frente, que estão mobilizando. Não, tem toda uma turma de associados que também estão insatisfeitos com essa situação, que também querem a mudança, que também estão procurando limpar a sujeira que está por debaixo dos tapetes do Cruzeiro, e que assinaram juntamente com todos nós porque somos advogados, acabamos assinando essa petição, mas aquele associado, né, que frequenta o clube, que está temendo pelo futuro do Cruzeiro, ele também assinou essa petição junto com todos nós e está ali numa lista que foi anexada junto da petição e foi protocolizada junto à secretaria do clube. Então, eu queria fazer esse comentário, deixar esse relato, que são mais de 100 associados que também assinaram esse pedido. Boa. Glauber, você quer complementar? Você ia falar alguma coisa? Não, eu só ia complementar que esse caminho, né, do torcedor se tornar associado talvez o caminho mais simples para a gente tentar entrar no clube, porque esperar uma reforma de um estatuto, sabe-se lá em que termos, para talvez ou só aparentar dar poder ao torcedor, é uma ilusão que eu já tive, mas não tenho mais. Então, quem realmente puder se tornar associado, entrar e fazer essa chapa na eleição de 2023 e fazer uma revolução de dentro para fora. Exatamente. A revolução, ela tem que ser de dentro para fora. De fora para dentro, a gente sabe que ela é muito complicada. É muito difícil, né? A gente ultrapassar essa muralha do Cruzeiro, adentrar esses corredores aqui do Barro Preto, principalmente. Então é muito complicado. A gente sabe que de fora para dentro a torcida ela não tem voz, infelizmente, ela não tem voz.
deveria ter voz, mas infelizmente ela não tem voz. E de dentro para fora é o caminho correto. Nós temos que pegar os associados, nós temos que fazer a torcida se tornar sócia para que ela possa fazer a limpeza. Então essa limpeza ela vem da torcida, mas por meio da torcida se associar aos clubes sociais. Então, a partir do momento que a torcida se associar aos clubes e tiver direito a voto e direito a ser votado, a gente consegue fazer uma limpeza e acredito que a torcida do Cruzeiro é capaz de fazer isso sim. Pessoal, eu tenho que despedir de vocês aqui, de todo mundo que está acompanhando, eu tenho um outro compromisso, eu estou debruçado em cima desse trabalho desde as 7 da manhã e estamos aqui até agora concluindo esse trabalho. Mas eu queria deixar um abraço aí para o Samuca, deixar um abraço para o Glauber, para todo mundo que está acompanhando, para toda a turma. E qualquer dúvida, qualquer tipo de esclarecimento que precisar, me coloco à disposição. Da mesma forma como o Fábio também já se colocou à disposição, outras pessoas que fazem parte da SDC, outros membros que estão à frente desse projeto, podem contar com a gente e estamos sempre à disposição. Excelente, João abraço, Paulo. professor João Paulo. Muito obrigado, valeu demais, foi muito esclarecedor sua participação aqui. Ô, gente, e vou falar para vocês agora, tirar essa parte tensa, né, da história, quem participar aí,